Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Têm tido ótimos pesadelos? Eu queria agradecer ao mais novo patrão, Jorlan. Jorlan já contribuía antes com o podcast, já tem história dele contada aqui. Ele decidiu apoiar o podcast também. Jorlan, bem-vindo ao grupo dos patrões. Eu sei que você já está se divertindo lá, cara. E se você quiser se tornar um dos patrões, é só acessar o PicPay, Catarse ou Patreon. Nos três você acha o melhor jeito de apoiar o podcast. E olha que os patrões têm bastante mimos. Mas chega de falar disso, vamos para nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. No começo, nem entendíamos o que estava acontecendo. Bem, por nós, quero dizer aqueles de nós que não possuem graduação em astronomia e física quântica. Fomos informados de que a rotação da Terra estava diminuindo e iria parar totalmente em menos de 5 anos. A primeira indicação real de que algo estava acontecendo foi o súbito mau funcionamento de todos os sistemas de GPS em todo o mundo. Os voos foram encerrados e aqueles de nós que cresceram na época do computador não conseguiam nem encontrar uma maneira de trabalhar sem ele. Foi por volta da segunda semana que tudo realmente começou a dar errado. Os oceanos começaram a fluir em direção aos polos. Realmente, não parecia muita coisa, mas me deu uma sensação horrível e comecei a perceber que algo terrível estava acontecendo e não havia nada que qualquer um de nós pudesse fazer a respeito. Ninguém realmente sabia por que de repente estávamos perdendo o controle, mas todos tinham suposições selvagens. Alguns diziam que os experimentos para escavar o centro da Terra fizeram com que o magma no núcleo parasse de fluir. Outra tentativa de culpar o governo, eu suponho. Em seguida, havia a teoria de que a nossa Lua havia caído muito longe de nosso campo magnético, causando caos dentro do campo eletromagnético que cercava a Terra. Por último, é claro, havia a teoria de que os alienígenas eram os culpados. No entanto, na realidade não havia motivos reais. Não havia nenhuma admissão futura do governo ou de alienígenas e a Lua com certeza não estava falando. O terceiro mês foi quando o problema começou. Como os oceanos continuaram a inundar as calotas polares, o ar nos trópicos e em certas cidades de maior altitude logo se tornou irrespirável. Os cientistas disseram que tinha algo a ver com a forma real da Terra, mas eu realmente não conseguia entender todo o conceito. Tudo o que sei é que as pessoas começaram a evacuar. As pessoas foram roubadas à mão armada, as lojas tiveram tudo tomado delas e o mercado de ações quebrou. Foi isso que aconteceu. Levamos 3 meses sob o cerco de um agressor desconhecido e sem nome para que o mundo caísse no caos. A humanidade estava perdendo tudo o que os tornava humanos. Acho que realmente nos atingiu por volta do 4º ou 5º mês de desaceleração. A Terra estava girando a 225 km por hora menos do que o normal. Os dias duravam 48 horas e as noites também. A essa altura, a Terra havia caído em um estado completo de misantropia. Humanos não eram mais bem-vindos. Os terremotos começaram. Eles estavam acontecendo em lugares que não faziam sentido e que nunca tinham sido vistos terremotos antes. Vulcões há muito tempo mortos estavam repentinamente cuspindo cinzas e magma em torrentes. Milhares estavam morrendo e eles nem mesmo seriam os últimos. À medida que os oceanos continuavam a se mover, a Grã-Bretanha se conectou ao continente europeu, algo que nunca havia sido visto antes. A Irlanda fazia parte da Inglaterra. Cuba estava conectada à Flórida e o México tinha 3 vezes seu tamanho original. A revolta estava jogando tudo fora e o medo e o pânico começaram a atingir a todos. Pior ainda, apenas o terço superior e inferior do globo eram habitáveis. O ar ao redor do Equador era basicamente inexistente. Nem mesmo o alpinista mais corajoso poderia viver lá. Teria sido como morar em algum lugar 3 vezes a altura do Monte Everest. Com isso, veio a radiação solar.
Essa parte foi fácil de entender para todos nós. Fique ao sol por mais de 15 minutos e você morre. Muito simples, certo? Só no começo não percebemos. Você sabia que o campo eletromagnético nos impede de experimentar o pior da radiação solar e erupções solares? Nem eu. Também não sabia que esse mesmo campo é causado pela rotação da Terra. Aqueles que ficaram do lado de fora por muito tempo morreram. Bem, os sortudos morreram. Os outros desenvolveram doenças causadas pela radiação. Foi horrível de assistir. Era como aqueles vídeos antigos de Hiroshima. Quando 2 anos e meio se passaram, os horrores que tínhamos visto não eram nada do que você pudesse imaginar. É impossível descrever o nível em que a humanidade caiu e o que foi visto por nós naquele nível. As pessoas que haviam ficado na Inglaterra, Rússia e Alemanha morreram, pois a água começou a sugar parte do hemisfério norte. Até mesmo cidades americanas tão baixas como Nova York e Chicago haviam desaparecido. 6 bilhões de pessoas foram dizimadas. Esse é um número que nem consigo começar a compreender. Nossos dias duravam mais de 125 horas. Isso significa que está claro somente por mais de 60 horas. Nossos cérebros nem tiveram uma chance. Com isso, as alucinações estavam se instalando, e os sobreviventes da doença da radiação sofreram o pior. Eles se tornaram a verdadeira versão dos zumbis. Eles estavam comendo pessoas e vivendo em cavernas úmidas e frias. Eles rastejavam durante as horas do crepúsculo, que já dura dias, e perseguem as pessoas. Eles procuram comida onde quer que possam obtê-la, o que geralmente não era de animais, visto que todas as espécies migratórias morreram, e os animais não migratórios são espertos o suficiente para ficar longe. Mesmo agora, ao nos aproximarmos do 5º ano, onde será claro por 6 meses e noite por 6 meses, essas criaturas continuam a nos perseguir. Muitos poucos humanos escolheram se unir. Você nunca sabe quando a pessoa que você está junto vai começar a ter alucinações por causa da falta de sono e ser pego por muito tempo durante a noite. Eu estive unido com alguém, e a coisa mais difícil que já tive que fazer foi matar ele. No entanto, não importa o quanto você ame seus filhos, o monstro ainda é o monstro. Na verdade, nem sei por que estou gravando isso. A não ser na esperança do que, se houver alguma coisa lá fora no cosmos, qualquer ser vivo consciente, eles possam entender o que aconteceu conosco. Ouvi dizer que existe um mega continente que se abriu na Flórida, onde o ar ainda é respirável, por enquanto, e há mares onde pescar comida, mas não sei se vou conseguir. Eu quero, mas com toda franqueza estou tão cansado que é difícil distinguir a realidade da ficção. E está começando a escurecer durante o dia. Eu sei que essas criaturas estarão de volta, com a sua pele caindo de seus corpos e seus cabelos sem manchas. Mas o verdadeiro pesadelo? Sabendo que isso nunca vai acabar, e se acabar, nenhum de nós vai sobreviver. Então, por favor, se você me vê, por favor, me mate. Gostaram da história Seres do Submundo? Não se esqueçam de correr aqui no YouTube e se inscrever no canal do Submundo. Nossa meta é chegar a 1000 inscritos. Por favor, eu conto com vocês para que o canal possa ser divulgado. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.